Olá, eu sou a pastora Luciana e este é o meu testemunho de vida. Se segura na cadeira, pois é forte. Quando eu nasci, a minha mãe conta que os médicos e as enfermeiras não me levaram para minha mãe ver. Assim como todos os bebês quando nascem, né? As enfermeiras costumam levar para a mãe ali no quarto. No meu caso, isso não aconteceu. Só quando minha mãe teve alta, eles me levaram ali toda embrulhadinha e colocaram em cima da cama da minha mãe. E a enfermeira me colocou ali na cama da minha mãe e saiu do quarto. A minha mãe foi ali para ver, né? Para me ver, pois até então ela não tinha me visto depois que eu nasci. Quando ela desenrolou, né, aquela mantinha ali do hospital que eu estava, ela levou um susto. Assim como conta a minha mãe ela já contou esse testemunho meu de vida em várias igrejas, em vários lugares. Quando ela desenrolou ali a mantinha, ela conta que eu era como uma velhinha toda enrugada. Sim. Enfim, minha mãe me levou para casa, né? E ali começou a trajetória de vida. A minha mãe conta que aqui eu não tinha a faringe aqui formadinha, aqui era um buraco no qual se ouvia um apito de longe. É um barulho que eu fazia de longe. Não tinha isso aqui. Era um buraco. Os médicos diziam que eu não ia falar, que eu ia ficar com aquela voz rouca. Já viram pessoas assim? Eu já. A minha costela do lado direito cabia uma mão de um homem fechada. Um peito meu era debaixo do braço. Só para vocês entenderem um pouquinho de como eu nasci. O título desse testemunho é Um Milagre que Gerou Vidas. Este milagre sou eu. Os meses foi se passando e eu não mamava, porque o leite saía todo pela boca. Minha mãe conta, que eu me alimentava com gotinhas de uma vitamina que ela pingava na minha boca. Um dia, a minha mãe, ela estava assistindo TV, ela assistia muito pastores pela TV, e ali estava um pastor americano, chamava Rex Sambert. E eu estava no berço lá no quarto e minha mãe ali na sala assistindo. E aí, esse pastor, ele apontou o dedo na TV e disse: vai lá no quarto e pega aquela criança que está no berço. A minha mãe correu, me pegou do berço, ajoelhou ali em frente àquela TV, no momento da oração, e minha mãe ali comigo,
E terminou a oração, minha mãe me colocou de volta no berço. E ali minha mãe viu que tinha muitas cartas, né, do Brasil inteiro, no qual mandavam ali pedindo oração. E ali eles colocaram o endereço, quem quisesse mandar carta. Minha mãe correu, buscou uma caneta e um papel e escreveu lá o endereço. E minha mãe escreveu uma carta. E aí não demorou muito, veio resposta, veio livros, mandaram um monte de presentes para minha mãe. E logo também minha mãe ficou sabendo que eles viriam no Brasil. E se passaram 7 meses. 7 meses eu ali do mesmo jeito, sem mamar, só me alimentando com gotinhas de vitamina que minha mãe pingava na minha boca. Quero dizer para você já que esse testemunho vai ter muitas emoções, porque é sobre a minha vida. E aí, se passaram 7 meses, né? Chegou o dia desse pastor vir com sua equipe para o Brasil. A minha mãe ficou sabendo. E, para quem não sabe, eu moro no interior do estado de São Paulo. E eles viriam para São Paulo, para a capital, no estádio do Pacaembu. E minha mãe, com certeza, virou para o meu pai e disse: "Tô indo". A família toda do meu pai, de São Paulo, minha avó. E meu pai falou: "Tudo bem". E a minha mãe foi e falou para minha avó materna, né, que também mora aqui. A minha avó disse: "Eu vou com você". E aí foi a minha mãe, eu, minha avó, e fomos para São Paulo. Eu com 7 meses de vida, do mesmo jeito, tá? Com aquele buraco aqui, buraco assim, tinha pele, mas era, né, não tinha aqui formado. A minha laringe não era formada, para vocês entenderem. A minha costela cabia a mão de um homem, fechada, e o peito meu era debaixo do braço. E minha avó foi para São Paulo. E aí, tava lá na casa da minha avó paterna, né? E chegou o dia, a hora de ir para o estado do Pacaembu. Minha avó paterna também disse que ia. E minha mãe, antes de sair, foi até a cozinha e preparou uma mamadeira para levar. A minha avó paterna virou para ela e disse: "Pra que essa mamadeira? Ela não mama". Minha mãe disse: "Mas eu tô sentindo de levar, eu vou levar". E minha mãe me pegou, né, minhas duas avós, e foram para o estádio do Pacaembu, onde ali haveria aquele evento com um pastor americano, no qual ela tinha visto na TV. E minha mãe conta que ali chegou uma hora que as luzes se apagaram, acabou a força. Estava ali milhares e milhares e milhares de pessoas. E naquele momento que a força acabou, que as luzes se apagaram, minha mãe conta que ouvia todos que estavam ali naquele estádio começaram a cantar: "Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia".
todos ali começaram a cantar no escuro. Se fosse hoje, eu imagino, claro, que estaria todo mundo com a lanterna do celular acesa. Mas há 47 anos atrás, estava escuro. E eu via naquela multidão uma só voz, cantando glória, glória, aleluia. Neste momento, minha mãe sentou comigo na arquibancada. E neste momento, minha mãe sentiu de pegar uma madeira, e colocar na minha boca. E neste momento, com 7 meses de vida, eu mamei tudo. Eu mamei aquela mamadeira inteira. Pela primeira vez. Ali naquele estádio. Enquanto todos cantavam glória, glória, aleluia. No escuro. Eu tomei uma mamadeira inteira. Pela primeira vez. Depois de 7 meses de vida. Acabou, né? Depois que acabou o evento, minha mãe e minhas avós voltaram para casa. E ali começou a minha trajetória de vida depois daquilo. Eu continuei a mamar. E mais. Aqui se formou. E mais. O meu peito veio para o lugar. E a minha costela também. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu sou um milagre. E que os médicos falavam que eu ia ter um apito para o resto da vida, que eu não ia falar. Para a honra e a glória do Senhor, eu não só falo como eu canto. Eu não só falo como eu louvo meu Deus, aquele que me deu vida e que me curou, que me restaurou. Aí, eu fui crescendo. Eu vou tentar diminuir, tá? Porque é muito longo o meu testemunho. Eu fui crescendo quando eu tinha 6 anos de idade. O meu irmão, ele começou a fazer aula de teclado. Eu via ele estudando em casa. Quando ele saía do teclado, eu ia lá e tocava sozinha. Minha mãe disse que entrava no quarto e via eu falando, resmungando, dando com a cabeça, e ia lá e tocava. Era o Espírito Santo que falava no meu ouvido. Era o Espírito Santo que me dava aula. Minha mãe tentou me colocar em cursos de teclado, cursos de piano, e eu tocava sozinha. Eu toquei no casamento da minha irmã, eu tinha 9 anos de idade. Sem pasta, sem partitura, sem nada. Toquei músicas de casamento sozinha. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, até que eu me casei. O meu esposo também tocava na igreja, nos conhecemos e nos casamos. Para nos casarmos também foi uma luta, mas nós vencemos e nós nos casamos. E daí, foi passando o tempo, e aí começou a querermos ter um filho, né? E voltando um pouquinho, desde a minha adolescência,
eu sempre disse que quando eu fosse ser mãe, quando eu me casasse, fosse ter um filho, eu teria uma menina. E agora eu vou chorar mais ainda, porque é a parte que mais me toca. E quando eu era adolescente, eu sempre disse que eu ia ter uma filha, e que essa filha iria se chamar Emanuele. Para vocês terem uma ideia, nos meus cadernos de escola, eu escrevia Emanuele. Desculpa, mas eu vou chorar muito aqui. E daí me casei depois, né? Veio o desejo de ser mãe e nada. Eu não engravidava. Não engravidava, o tempo foi passando, até que o meu médico me receitou umas injeções de reprodução humana que veio congelada de outra cidade, e eu ia toda noite na farmácia tomar essas injeções e nada. E nada. Eu mudei de médico, e essa médica na qual eu fui, fiz uns exames, e ela disse que tinha constatado na ultrassom que o meu útero era bicorno. O que isso quer dizer? O útero normal, ele é assim, né? Meio oval. O meu era repartido no meio. O útero bicorno é repartido no meio. Então ela me disse assim, quem tem útero bicorno é difícil segurar, ou então, quando engravidar, se o bebê for pro lado menor, ou nasce prematuro, ou não vai resistir, alguma coisa desse tipo. Então é por isso que é muito difícil engravidar. Ok. E foi aí que começou a luta, porque os anos foi passando e nada. Se passaram 8 anos. Todos os meses era choro. Todos os meses era uma decepção. Todos os anos, quando era comemorado o Dia das Mães, a minha mãe me dava um presente. Como se eu já fosse mãe. Ela me dava um presente como se fosse para minha filha. Para minha filha. Porque eu nunca desisti dela. Ela, a Emanuele, que era o meu sonho de adolescente, para mim, ela já existia. Ela já existia. Ela só não tinha nascido ainda, mas para mim ela já existia. Se é que vocês me entendem. E todo ano, quando era comemorado o Dia das Mães, minha mãe me dava um presente. E eu guardava. Eu choro porque eu lembro de toda a trajetória, de todo o sofrimento
E vocês vão entender até o final desse testemunho. E os anos foi passando e eu ali tentando. Cada mês era um choro, uma decepção. Mas eu nunca desisti da minha filha Emanuele. Eu fui uma Ana da Bíblia. Enfim, quando eu decidi tomar uma posição, parar de chorar pela dor de não conseguir e me humilhar nos pés do Senhor e fazer alguma coisa para que ela viesse a existir. Aí foi diferente. Eu comecei a chorar diferente. Eu continuei chorando sim, mas foi diferente. Não foi pela dor que eu não conseguia. Mas eu comecei a chorar porque eu comecei a trazer a vida da minha filha Emanuele à existência. Eu comecei a enxergar ela. Eu comecei a profetizar a vida no meu ventre. Eu comecei a falar o nome dela pela minha casa. E daí, no mundo espiritual, isso é muito forte. Quando você começa a trazer à existência aquilo que você quer, que você busca, o céu se abre. O teu milagre vem. E eu me lembro que eu cantava no louvor e um dia, já foi quase que no final do culto, começou a cantar aquele louvor Deus de promessa. E eu estava com o microfone. E eu me lembro que quando chegou naquela parte, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Neste momento, eu me vi dentro do centro cirúrgico, tendo a minha filha. Neste momento eu parei de cantar porque eu comecei a chorar muito, a chorar muito, a chorar muito. Porque eu me vi dentro do centro cirúrgico tendo minha filha. Quando eu cantei essa parte, meus olhos vão ver o impossível acontecer. E daí, foi se passando, e eu trazendo a existência, e eu dizia, eu trago a existência, a vida da minha filha Emanuele. Eu passava a mão na minha barriga e eu dizia, eu trago a existência, a vida da minha filha Emanuele. Eu lembro um dia que eu ajoelhei na minha sala, eu chorei muito. Eu acho não, eu tenho certeza. Esse dia foi o mesmo que a Ana fez. Quando ela tomou uma posição, ela se levantou e foi para o templo. E ali ela se humilhou perante o Senhor, a ponto que o sacerdote achou que ela estava bêbada, do tanto que ela ficou embriagada. E ela chorou muito. E ali ela fez um voto com Deus. Que o Senhor, se o Senhor desse a ela o filho,
ela entregaria na casa do Senhor. E naquele momento que eu estava ali de joelho na minha sala, chorando muito, eu fiz um voto com Deus. E ali eu me levantei mais forte do que nunca. Eu chorava sim, mas é como eu disse, eu não chorava mais pela dor de não conseguir engravidar. Eu chorava porque eu sabia que ela ia vir. E foi se passando, e foi se passando. Muitos negativos, todo mês uma frustração, mas eu nunca desisti dela. Até que um dia eu saí de manhã, fui fazer um exame. Ninguém sabia, nem o meu esposo, nem minha mãe, ninguém. Fui fazer um exame e voltei para casa. O exame ia ficar pronto 5 horas da tarde. Eu falei, e agora? Como que eu vou buscar esse exame? Sendo que o meu esposo, ele saía às 5 horas do serviço. E ele não podia saber. Chamei um mototáxi. Um mototáxi de confiança. Dei o papel para ele e disse, busque esse exame para mim. Olha, de moto, para ir e voltar, ele não gastaria nem meia hora. E se passou 1 hora, se passou 2 horas e nada desse menino voltar. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é assim para mim. Por que esse exame não chega? Até que depois de muito tempo ele chegou. Eu peguei o exame, me sentei na mesa da cozinha, né? Eu me lembro certinho desse dia. E abri o exame. Como era um exame, não falava negativo ou positivo, era era por números. Eu liguei para minha médica. Doutora, eu fiz o exame e deu isso. Do outro lado ela me disse, parabéns. Deu positivo. Você está grávida. Para você que é uma tentante, você imagina o que é isso, mas você ainda não passou por essa emoção. Ou você passou e perdeu, nós vamos chegar lá. Quando ela me disse parabéns, deu positivo, você está grávida. Eu não sabia o que responder para ela, porque eu comecei a chorar. Eu só falava, sério? A senhora tem certeza? Sim. Enfim, eu desliguei o telefone, mandei mensagem pro meu esposo. Ele me ligou de volta aos prantos, foi aquele choro de lá, choro de cá. E depois eu contei pra minha mãe, enfim. Eu estava grávida. E aí, chegou o dia de fazer a terceira ultrassom, no qual aquela ultrassom já ia dar para saber o sexo do bebê. E eu não ligava para nome de menino porque
na minha cabeça eu trazia à existência a minha filha Emanuele. Se viesse um menino, ia ser muito amado. Mas eu tinha certeza que ali estava a minha filha Emanuele, a qual eu trazia à existência. Enfim, fomos fazer a ultrassom, né? E ali, a médica que estava fazendo a ultrassom, estava eu, meu esposo e minha mãe. Ela disse: mamãe é uma princesa. É Deus purinho, gente. Era minha filha Emanuele, na qual eu estava trazendo a existência. E ela veio. É por isso que eu digo: trazer a existência é muito forte. É você ter a certeza que aquilo que você quer, que aquilo que você está buscando, que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Foi uma gravidez muito dolorida, assim, eu sentia muito peso, eu sentia muitas dores por conta do útero bicorno. Meu útero era dividido no meio. E eu ficava pensando, meu Deus, que lado será que ela está? Então eu sentia muitas dores de peso, né? Mas eu ia para o hospital sempre por causa daquelas dores. Mas enfim, chegamos aos 9 meses e com 38 semanas a minha filha Emanuele nasceu. Linda, maravilhosa. Ai, meu Deus. Ela nasceu perfeita. Milagre de Deus na minha vida. E aí ela foi crescendo. A minha caixinha de ouro, dos olhos azuis, que depois ficou verde. E ela nunca quis um irmãozinho. E eu também nunca falei em ter outro filho, por conta que eu sofri muito na gravidez dela, né? De dores, de tudo, o sofrimento que eu passei pra engravidar dela. Eu dizia que era ela que eu queria, que Deus me deu ela. E tava bom, tava ótimo. Mas enfim, os anos foram se passando. E ela disse que nunca queria um irmãozinho. E aí eu pensava, eu acho que quando ela for para a escolinha isso vai mudar. Enfim, quando foi um dia eu estava penteando o cabelo dela, ela de costa para mim, e ela falou sobre irmãozinho. Eu falei, ai Senhor. Eu disse, por que você está falando isso? Você quer um irmãozinho? Ela fez assim. E foi como eu disse, ela estava na escolinha e ela viu que as crianças tinham irmãozinho, as mamães que iam buscar as crianças estavam grávidas, né? E aí surgiu o desejo dela de ter um irmãozinho e surgiu o desejo no meu coração também de ter outro filho. E aí? Então vamos em busca do irmãozinho. Como vai chamar o irmãozinho? E aí eu vou chorar tudo de novo. Enfim, vamos ter um irmãozinho. E ele vai se chamar Miguel. Ai, Deus. E aí, fomos em busca do Miguel. Engravidei. Ficamos todos felizes. Com 8 semanas, fui fazer a ultrassom
Acordei naquele dia para fazer o ultrassom. Estava com sangramento. Emanuele já tinha 10 anos. Cheguei na ultrassom. Fizemos a ultrassom e o médico disse: se você estava grávida, você não está mais. Primeira perda. Se passou quase um ano, eu estava grávida novamente, mais um positivo. Fiz a ultrassom, apareceu um saquinho gestacional, estava de 8 semanas, ficamos todos felizes, vem aí o Miguel. E aí, fiz até o exame de sexagem fetal para saber o que era. O exame ia ficar pronto numa segunda-feira, quando foi no sábado, sangramento. Fui para o hospital com muita dor. Eu já fui ali com o coração na mão, pois eu já tinha tido uma perca. E eu fui ali com o coração na mão, com uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era contração. Cheguei ali, fiquei na espera, ninguém me atendeu. Mas em tudo Deus tem um propósito. Deus já sabia de todas as coisas, que mesmo que se me atendesse ali, não tinha mais o que fazer. Quando foram fazer o ultrassom, depois de muito tempo, de muitos gritos de dor, o médico disse: não tô vendo nada. Quando eu desci ali daquela maca da ultrassom, que eu fui no banheiro, desabou tudo. E foi ali naquele momento que eu tive mais uma perca. Não foi fácil. E daí, eu entrei em contato com a minha médica, no qual eu tive a Emanuele, e ela tinha se aposentado, e ela me indicou outro médico. E eu contei pra ela, né, o que tinha acontecido. Doutora, segunda perca, perdi de novo, enfim. Ela falou pra mim: eu acho que você está com trombofilia. Pede pro médico fazer um exame. Se passaram 15 dias daquela perca, eu saí, entrei numa loja. Aquela loja, as roupas de bebê ficam no fundo da loja. Quando eu entrei na porta, as roupas de bebê estavam ali, bem na entrada. Falei, era pra me chocar mesmo, né? Tinha acabado de perder um bebê. Entrei na porta da loja, dei de cara com roupa de bebê. Quando eu bati o olho no mijãozinho, eu peguei aquele mijãozinho, eu esqueci de pegar, eu ia mostrar pra vocês. Eu abraçava ele, eu abracei ele, eu sentia o cheiro, como se eu tivesse com o meu Miguel no colo. E aquele mijãozinho eu abraçava como se eu tivesse com o Miguel no colo. Eu falei, eu vou levar esse mijãozinho. Comprei e trouxe embora. E aí, passou uns dias, a minha menstruação não veio. Logo depois da perca, viu? Eu fui, fiz um teste de farmácia. Eu lembro que meu esposo estava na sala, minha filha estava brincando.
E eu fiz o teste e deu positivo. Eu já saí dali já mostrando pro meu marido, mostrando pra minha filha. Do nada, eu tô grávida de novo. E daí eles olharam pra cara da outra, porque já bateu aquele medo, né? De mais uma perca. Enfim, eu já fui no médico, falei, doutor, eu tô grávida de novo. Ele falou, então, nós vamos fazer um exame. Eu já vou entrar com o exame para saber se você tem trombofilia. Nós já vamos entrar com as injeções anticoagulantes e não vamos perder tempo. Se você não tiver com trombofilia, não tem problema nenhum, as injeções não vai fazer mal. Bora lá, doutor. Fui, fiz os exames e já fiz ali o beta também para confirmar a gravidez. Enfim, eu estava grávida mesmo. E enfim, eu estava mesmo com trombofilia e esse era o motivo das percas. E eu já estava tomando as injeções anticoagulantes na barriga. E aí foram se passando os meses e eu tomando as injeções, 2 por dia, não foi fácil. Até que chegou o dia da ultrassom morfológica, que é aquela onde o médico vê se está tudo bem com o nenê, se tem bracinho, se tem mãozinha, né? E o médico na qual eu fazia a ultrassom estava de férias. Eu tive que fazer em outro lugar com outro médico. E lá fui eu e minha mãe. E ali no momento da ultrassom, eu lembro que o médico, ele não mostrava o rostinho do bebê. Mostrava as outras partes do corpinho, o rostinho ele não mostrava. E aí ele terminou o ultrassom e simplesmente ele virou pra mim, que estava ali deitada, né? E falou assim, olha mãe, o seu bebê, eu tô chorando, mas ele falou na lata, tá? Se fosse o médico que eu fazia ultrassom, ele seria diferente. Mas esse médico, eu não conhecia, eu não era paciente dele, ele falou na lata, mãe, o seu filho, ele tem uma malformaçãozinha no rostinho. Eu olhei em choque, não respondi nada. Ele disse, ele tem a boquinha e o céu da boca aberto. Aí ele foi mostrar na ultrassom, né, que dava pra ver o crânio, tinha um risco, né, que era o céu da boca aberta e a boquinha. E ele não está deglutindo. Por conta do céu da boca aberta, ele não consegue deglutir o líquido amniótico. Então, o seu líquido está acima do normal. Então, o que pode acontecer? Ou vai ter que tirar líquido, ou ele vai nascer prematuro. Tudo isso na lata. Eu saí dali em choque. Eu saí dali, parece que o meu chão abriu. Só que a partir daquele momento que eu descobri que o meu filho tinha oh meu Deus, o lábio aberto, o céu da boca também, fissura lábio-palatina, lembrei. O amor que eu sentia por ele aumentou 100 vezes mais. Eu só tinha medo dele não conseguir mamar. Porque eu dizia, ele não vai mamar. Como ele vai mamar? Né? Enfim, foram 9 meses de sofrimento. Muito sofrimento. Muitas dores. Eu não dormia. Porque o líquido aumentou muito por conta que ele não deglutia.
eu ia para o hospital direto. O médico me pôs de repouso. A minha mãe, ela dormia sentada no pé da minha cama. Eu não dormia, para eu conseguir dormir um pouquinho, eram 5 travesseiros atrás de mim para eu ficar praticamente sentada. Eram muitas dores, muitas dores, muitas dores. E aí até que o médico marcou o meu parto. E com 37 semanas, o meu Miguel, que eu também trazia à existência, nasceu. Essa fotinha aqui atrás de mim. Vou ver se dá pra mostrar pra vocês. É a hora que ele nasceu. Tá pegando reflexo. Isso. Miguel nasceu com a boquinha aberta, com o céu da boca aberto. Mas não foi só isso. Miguel nasceu também com síndrome de Goldenhar. Miguel nasceu sem a orelhinha esquerda e com o maxilar tortinho. Cognitivamente ele não tem nada. Ele é mais inteligente do que eu e você junto. Ele é muito inteligente. Porém, ele nasceu assim. E o que eu senti quando eu vi ele, mais amor ainda, mas foi muito mais sofrimento, porque eu tive que ir embora do hospital e ele ficou para fazer exames. Colocaram sonda nele sem precisão. Eu não pude dar mamar para ele. O meu leite secou de tanto sofrimento. E depois eu tive que internar junto com ele para aprender a mexer na sonda. E hoje eu lembro desse detalhe e eu me revolto porque não precisava nada disso. Enfim, tivemos alta. Passou 8 dias daquele sofrimento de sonda, aquela parafernália na minha casa parecendo um UTI. Um amigo nosso me indicou uma fonoaudióloga de outro hospital. Entrei em contato com ela. No outro dia de manhã, ela estava na minha casa sem me conhecer, com uma chuquinha. E ela foi entrando, já foi direto no meu quarto, pegando o Miguel como se ela conhecesse, como se ela amasse ele há muito tempo, sem nem conhecer. E ela disse pra mim: mãe, vai lá e enche essa chuquinha com teu leite. Eu fui lá, forcei, até que eu consegui encher de leite. Ela sentou o Miguel tinha 8 dias de vida. Ela sentou o Miguel no colo dela, assim, segurou ele ficou sentadinho, assim, esticadinho. Ela colocou aquela chuquinha na boquinha dele. E foi como eu, quando eu tinha 7 meses. Ele mamou tudo, Depois eu vou passar aqui a rede social do Miguel. Lá vocês vão ver tudo, desde o nascimento. Vocês vão ver este momento da chuquinha, que tem tudo lá filmado. A doutora Sandra Mitter foi um anjo nas nossas vidas. E quando ele nasceu, era só ter dado aquela chuquinha para ele, mas colocaram sondas, não foi o mesmo hospital que ela. E isso me revolta quando eu lembro. Enfim, falei para ela: doutora, tira essa sonda agora. Ela falou: não, calma, mãe. Calma, porque agora você vai ter que aprender a dar a chuquinha para ele. Se de repente ele não pegar, ele vai passar fome. Então deixa a sonda aí.
Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu fui até o hospital levar ele para tirar a sonda. E esse vídeo também tá lá na rede social dele. Quando ela tirou a sonda dele. Oh, Deus. E daí pra cá, ele foi mamando na chuquinha, foi crescendo. Até que conseguimos ir para o centrinho de Bauru, onde lá é especializado em malformação crâniofacial. E lá o Miguel fez a primeira cirurgia, que foi da boquinha. Ele fechou a boquinha e depois, quando ele já tinha 1 aninho, ele fechou o céu da boca. E daí ele já estava com a boquinha e o céu da boca fechado. E aí foram se passando e ele fez 5 cirurgias. Porque ele também nasceu com uma carninha no olho esquerdo que faz parte da síndrome. Então ele teve que passar por essa cirurgia para tirar essa carninha. Depois essa carninha voltou, ele fez de novo essa cirurgia. Enfim, foram 5 cirurgias. Cada cirurgia é um sofrimento, porque enquanto ele estava lá dentro, eles estavam prontos. Miguel é o meu segundo milagre. Miguel é um milagre de Deus nas nossas vidas. Miguel ainda tem uma orelha só formada, a orelhinha do lado esquerdo não é formada, porém ele ouve muito bem dos 2 lados, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Miguel fala, Miguel canta, Miguel ora. Miguel é um milagre. Miguel é uma bênção. E eu sou um milagre que gerou vidas. Emanuele e Miguel. E eu creio que assim como Deus fez comigo, também fará na vida do meu filho. Ele ainda tem cirurgias para fazer? Tem. Ele tem o enxerto da gengiva, ele tem o maxilar, ele tem a reconstrução da orelhinha. Só que ele também tem Deus. Ele também tem Deus, aquele que me formou quando meu peito era debaixo do braço, quando eu não tinha costela, quando eu não tinha laringe. Esse Deus que me formou é o mesmo Deus do meu filho. E assim como ele fez comigo, ele pode fazer na vida do meu filho. Ali está o Miguel. Essa foto é de quando ele fez 2 aninhos. Hoje ele tem 3. Você que está em busca do seu milagre, começa a trazer a existência. Nunca desista do seu milagre. Por 8 anos de sofrimento, eu nunca desisti da minha filha Emanuele. Hoje ela já vai fazer 15 anos, em dezembro. Eu nunca desisti dela. Eu lutei com todas as minhas forças, assim como Ana.
Eu fui uma Ana. E a minha Manoele veio. E depois, o meu guerreiro Miguel também veio. E você? Qual é o milagre que você está buscando? Qual é o milagre que você tem chorado tanto? Você está trazendo à existência o seu milagre? Seja filho, ou seja um problema que tem que ser resolvido, você está trazendo à existência a solução desse milagre? Se não está, comece agora. A fé sem obra, ela é morta. Começa a trazer existência, dá nome no seu milagre. Fale na sua casa para que o seu corpo, o seu espírito, a sua casa comece a se acostumar. Eu vou repetir, eu gosto de repetir. Dê nome ao seu milagre. Fale em voz alta o nome do seu milagre para que você, o seu corpo, a sua casa, até o seu cachorro começa a se acostumar. E quanto menos você esperar, o seu milagre virá. Assim como Deus quiser. A minha filha Manoele veio perfeita. O meu filho Miguel veio com algumas falhinhas estéticas. Mas ele é um milagre no qual Deus vai fazer muito na vida dele ainda também, assim como fez comigo. Milagres sobrenaturais. Miguel é um guerreiro. Miguel é a alegria da nossa casa. A cada coisa que ele faz, de surpresas, de novidade, é uma emoção. É uma emoção. Miguel, ele ora pelas pessoas. Miguel fala, Miguel canta. Miguel é um milagre. É o meu segundo milagre. Então, o que eu tenho para passar para você com esse testemunho de vida? Não desista do seu milagre. Não desista daquilo que você está buscando. Dê nome ao seu milagre. Traga a existência. Entrega para o Senhor. Ele é aquele que faz, pode todas as coisas. Chega de chorar pela sua dor. Comece a chorar pelo seu milagre que vai chegar. Não chore mais pela dor. Não chore mais pela dor. Chore pelo milagre que vai chegar. Comece a agradecer. Quanto mais você agradece, mais o seu milagre fica próximo de chegar. Eu fui um milagre na vida da minha mãe. Eu fui um milagre que gerou 2 vidas. E você? Qual é o teu milagre que você espera? Seja forte, seja corajosa. E creia, toma posse. O teu milagre vai chegar.
seja qual for aquilo que você tem buscado. Toma posse, traga a existência, porque Ele vai chegar. Deus é Deus de surpresas. Quanto menos você esperar, o teu milagre vai chegar. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.